Fala, fiel, já chega deixando o like aí porque a notícia é quente no timão, viu? Acabou de acontecer, Lingard foi oficialmente apresentado pelo Corinthians e já fez o seu primeiro treino com a camisa do clube, viu? E olha, tem imagens aí que estão surpreendendo muita gente. Será que ele realmente pode virar o cara do meio-campo do Corinthians ou será que é só mais uma aposta aí que divide a torcida? Nesse vídeo eu vou te mostrar como foi o primeiro treinamento do Lingard, a reação de quem acompanhou de perto, e ainda trazer as informações do mercado da bola, porque a diretoria não parou por aí, viu? Quer mais reforços. Então fica até o final porque tem detalhe importante que pode mudar os próximos passos do Corinthians nessa temporada. Agora sim, bora pro vídeo. Vai, Corinthians! Vamos de Coringão agora, que finalmente anunciou o Jesse Lingard, né? E com um vídeo muito legal, inclusive, um vídeo digno de cinema. A torcida até comentou isso nas redes sociais, olha lá, as criancinhas jogando ali. Você orelho do pé de rato, toca a bola, meu irmão! É isso, bora jogar. Pô, muito legal. Usaram ali o craquinho Neto pra anunciar o Jesse Lingard. Vamos ver, tá todo mundo nessa expectativa de como vai ser o inglês junto com o Depay no Coringão. Inclusive, vamos agora falar com a Amanda Barbosa, que tem atualizações ao vivaço do Corinthians. Amandinha, boa tarde. Que chuva, Amandinha, que é isso? Ao vivo e com chuva, Fred, muita, viu? Em raios. Mas vamos lá rapidinho, Fred. É isso, Lingard anunciado, camisa 77 é a camisa que ele vai usar, fazendo alusão ao título de 1977, quando o Corinthians deixa aquele jejum ali de títulos, né? Um movimento do Corinthians de novamente popularizar esse número que foi usado pela última vez pelo Igor Coronado. Não deve entrar em campo muito cedo, até porque já está há bastante tempo fora ali de campo, vai fazer um trabalho específico. Ontem mesmo o pessoal acompanhou ele treinando separado do elenco, né? E fora ele tem a questão do Ranieri. O jogador fez uma infiltração no tornozelo esquerdo na última terça-feira. É um tornozelo que de forma recorrente traz alguma dorzinha. Aconteceu no fim da temporada passada, no começo dessa temporada, se repete agora. Mas o jogador passou por essa infiltração, tá fazendo o trabalho com a fisioterapia e a chuva tá me atrapalhando aqui, hein, gente? Mas é isso, deve ficar à disposição do técnico Dorival para a partida do Corinthians da próxima semana contra o Coritiba. Fred, vai com você que eu vou embora. Tchau! Jesus, cuidado aí, Amandinha. Vamos falar do Timão porque aquela pausa, né? Então a gente vai acompanhando os treinamentos, o trabalho do Dorival, visando essa retomada aí no Campeonato Brasileiro. O Jesse Lingard, o reforço inglês, que ainda não foi anunciado por conta de questões burocráticas, né, de documentação, a gente já falou sobre isso nos últimos vídeos, né? Então a grande novidade é que ele já tinha aparecido no CT Joaquim Grava, na parte interna, trabalhando, fazendo um trabalho de força e tudo mais. Ele não joga há algum tempo, então vai demandar também da parte física a sua estreia, né, para que a gente possa vê-lo em campo. Mas o que acontece é que normalmente, antes do jogador estar em campo ou nos treinamentos, né, a gente já viu isso acontecer, né? Vocês lembram do Mateuzinho, quando não tinha sido anunciado ainda, aí ele estava treinando normalmente no CT Joaquim Grava, e depois o Flamengo, por conta da negociação, né, que naquela época não funcionou, ele teve que voltar para o Flamengo, para o Rio de Janeiro, e aí só depois o Corinthians adquiriu ele em definitivo que ele retornou. Então, às vezes acontece, né, esse tipo de coisa, mas não é muito comum, né? Normalmente há o anúncio para que depois o jogador seja flagrado com a camisa de treino, já treinando com os demais companheiros, aquela coisa toda. Acontece é que ele também não está treinando ainda com o grupo, mas ele foi flagrado já em campo, fazendo alguns trabalhos com bola ali de forma individual. Por quê? Porque também o que aconteceu nessa quinta-feira foi um treino aberto. Então parte da imprensa pôde acompanhar esse treinamento e vislumbrar algumas coisas, algumas notícias e tudo mais, entre elas a do Jesse Lingard lá num cantinho, lá trabalhando com bola, fazendo alguns exercícios, já indo para o campo com o uniforme de treino do Corinthians. Então essa é a grande novidade. O Corinthians ainda aguarda a documentação para que possa anunciar o meia atacante inglês e aí a gente vai saber nos próximos dias como é que tá essa resposta física dele, né? Para que a gente possa ver quando que ele pode estrear. Inclusive, aí é só uma suspeita. No material divulgado pela Corinthians TV e também nos materiais que os portais conseguiram fazer, o Memphis Depay, ele aparece no campo com uma câmera e um equipamento de vídeo e tal. Acho que ele deve ter
introduzido, né, o Lingard na resenha e tudo mais, deve ter algum conteúdo específico nesse sentido em que o Memphis participa. Mas é só uma suspeita ali porque eles não fizeram questão de esconder, né? O Memphis também ajudando, né, a parte do marketing. Pô, esse Memphis aí, o cara contrata, o cara faz gol, o cara trabalha na Corinthians TV, tem que justificar o salário, né? Brincadeiras à parte. Falando de outro cara que é bem conhecido do Memphis, é o Zakaria Labiad, o marroquino, que na verdade é holandês de nascença, né? Neerlandês, e agora é naturalizado marroquino, né? E que agora está no Corinthians, o meia que já está treinando, esse sim, num processo bem avançado. Ele está participando de todos os treinamentos, está tendo uma boa resposta física. E, cara, não existe mais não existe mais por que não relacionar o Zakaria na próxima quarta-feira. A gente está falando de quase uma semana para frente. E ele já está participando de todas as sessões de treino. Ou seja, ele está treinando normalmente, tem uma condição física boa, agora ele precisa pegar ritmo de jogo. Ritmo de treino ele já tem. E ritmo de jogo você não adquire, obviamente, começando como titular e jogando a primeira partida 90 minutos. Não é assim que funciona. Mas ele pode muito bem ser relacionado, até para já sentir o gostinho de uma Neoquímica Arena, né, com 40 mil torcedores, como é de praxe, né? Depois de 11 dias sem o Timão em campo, tenho certeza, a Fiel vai estar lá, mais ou menos nessa média de público, e ele vai poder sentir como é um jogo do Corinthians na arena, e creio que dá para colocar uns minutinhos até para a gente poder ver um pouco mais não, né? Ver um pouco do Zakaria Labiad aqui, ver como é que ele vai se encaixar nesse time. Então, assim, a expectativa é essa, gente, porque ele mesmo na sua entrevista, ele tinha falado na outra semana, né? Que seria mais ou menos no final dessa semana. Então, assim, a tendência é que o Corinthians, que teve essa pausa, aproveitou para intensificar os treinamentos e o Zakaria Labiad deve estar em campo cada vez mais próximo disso na próxima quarta-feira. Quem também eu acho que vai estar, inevitavelmente, é o Yuri Alberto. A gente falava sobre isso, né? Cara, se o Corinthians estivesse na final do Paulista, ele jogava domingo com certeza. Não sei nem se não jogava esse primeiro da quarta-feira, porque ele já está em campo, está treinando, está fazendo as atividades com os demais companheiros, não de forma integral, né? O treino teve duas partes, teve uma segunda parte que ele e o Caio César, eles não participaram. Mas assim, eles estão em tese, dentro da transição física. Então, você não precisa acelerar processos agora, porque você tem, como eu disse, quase uma semana para o jogo contra o Coxa. Até lá, o Yuri vai estar na sua plenitude. Esse sim pode até começar como titular, dependendo da condição, porque você não precisa testar o Yuri, ele não tem questão de adaptação. Se ele tiver bem fisicamente, ele começa o jogo sem problema nenhum. E o Caio César acaba se tornando uma arma importante aí, né? Seja para segundo tempo, para começar, se for o caso, acho que não. Mas enfim, esse também vai ser um bom reforço. Acho que é um menino que logo na sua chegada já mostrou qualidade, né? Ele dá assistência para o gol do Yuri na Supercopa contra o Flamengo, entra bem naquele jogo, entrou bem nas outras partidas também que ele teve oportunidade, mas aí logo machucou. Então é um escape de velocidade que o Corinthians não tem, né? Muito habilidoso, jogador inteligente, então acho que ele vai ajudar muito também. As ausências foram além dos outros lesionados, né? O Matheus Pereira, por exemplo, o lateral Hugo, o Alan, que ficou na parte interna do CT, assim, né? A assessoria não explicou muito bem, né? Mas às vezes o cara tem que fazer um trabalho de força, aquela coisa toda. E o Ranielli, vem a informação de que ele perdeu as últimas sessões de treinamento por conta de uma infiltração no tornozelo esquerdo. E que ele já vinha jogando no sacrifício, aquela coisa toda, o Dorival já falou sobre isso. E aí justifica, né? Ou pelo menos explica por que o Ranielli caiu tanto nos últimos jogos. Você sabe que eu sou admirador do futebol dele. Acho que o Ranielli da posição dos melhores do Brasil, de verdade. Acho que o Corinthians Prime tem o Ranielli à frente da defesa, não improvisado como terceiro zagueiro, como muitas vezes o Dorival faz, por uma condição pontual de jogo. Mas ele à frente da defesa ali, eu acho ele muito bom. Quando ele tá... Porque ele é um cara muito físico, né? Ele depende muito do físico. Então, obviamente, você tem um Matheus Pereira que chegou muito bem, você tem um Alan que pode fazer essa função também, mas eu acho que dá para você ter um complemento aí, né? O Ranielli e Alan, eu acho que são um bom complemento de meio campo. E o Ranielli, nos grandes momentos do Corinthians do ano passado para cá, ou até mesmo de 2024, ele teve presente, cara. Então, assim,
eu estava estranhando e estava colocando na parte física, mas no sentido de desgaste, né? Eu tava falando, caramba, esses jogos aí sequenciais, e o Ranieri estava jogando vários, né? Mesmo que o Dorival controlasse a minutagem, ele estava atuando em todos os jogos. E eu pensava comigo, cara, não é possível, tem alguma coisa aí, porque não é normal. O Ranieri, até porque a parte física dele sempre foi muito forte, né? E ele é um cara que se entrega muito pro jogo. E ele começou a cometer erros bobos, assim. E aí, quando o teu físico não tá bem, você não consegue ter a sua plenitude técnica, né? Uma questão complementa a outra. Então, agora se justifica, né? Quando ele tava já no sacrifício, que ele precisou infiltrar, tava com algum problema crônico ali no tornozelo, então tomara que ele volte só 100% mesmo, porque o Matheus Pereira também machucou, né? Então, dentro da necessidade, o Dorival teve que escalar o Ranieri. Que ele volte a pleno aí, porque eu acho que é um cara que ainda pode ajudar muito o Corinthians. São essas as informações, rapaziada. A gente vai tentando apurar aí tudo que tá acontecendo no Timão nesses dias, meio que de sabáticos, né? Num período sabático aí, né? De reflexão, né? Porque o restante da temporada promete. Tem Libertadores pela frente, Brasileirão, que eu tô achando que o Corinthians pode conquistar bons números esse ano, e uma Copa do Brasil para defender o título. Muita coisa para acontecer, muita água para rolar. Comenta aí, deixa teu comentário, deixa o like e te inscreve no canal, é meu pedido para você, tá bom? Eu volto na próxima. Valeu! É claro, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não tô cravando que ele vai estrear na quarta-feira, tá? Eu estou dizendo que ele quer estrear na quarta-feira contra o Coritiba. Samir, o que impede ele de estrear? Primeiro, o visto. Faltou alguma documentação que está na Inglaterra, que está vindo para cá, e isso dificultou ainda um pouquinho o início, né? Mas acredito que até esse final de semana já resolvam isso. Beleza? Então, falta o visto. Não tem como ele estrear na quarta-feira se o visto não ficar pronto. Samir, outra coisa que pode impedir, se ele tiver o visto, alguma outra coisa pode impedir a estreia dele? O Dorival Júnior, porque ele é o técnico, é ele que decide. Não é o jogador que se escala, e ele nem quer isso, né? Ele entende, né, que ele é submisso. Eu tenho fontes ligadas ao Jesse Lingard. Eu estou passando o lado do jogador que, na visão do Jesse Lingard, tá? Aliás, a gente pode até ter o Jesse Lingard aqui no canal em breve. Na visão do Jesse Lingard, ele está pronto para estrear, tá? Fisicamente ele está bem e ele quer estrear. E a informação que eu recebi, né, com exclusividade, é que ele faz o primeiro treino com os colegas, o primeiro treino tático junto com o elenco corintiano no domingo. Amanhã o Corinthians tem um treinamento, né? E o Jesse Lingard não vai fazer esse treinamento com os atletas. No sábado é folga e no domingo Jesse Lingard vai treinar, né, com os demais companheiros, tá? Então a gente vê algumas imagens aí do treino do Corinthians, hein? Então, gente, é importante aí para a gente entender, né, que o nosso querido Jesse Lingard, né, está querendo fazer a sua estreia, né, com a camisa do Corinthians já na partida contra o Coritiba. Repito, tá, para ninguém achar que, Samir, né, eu não sou encantador de serpentes, não, só tô dizendo para vocês a vontade do jogador e que o jogador se acha pronto para isso. Claro que o departamento físico do Corinthians, né, a comissão técnica do Corinthians é quem vai decidir. Eles, né, eles que decidem, tá? E aí agora é a gente aguardar. Exclusivo, Samir Carvalho não atrasa na sua live. Meus amigos, por que vocês acham que eu não atrasei hoje, né? Tem uns caras que já tem informação aí, vamos ver. Vambora, tá? Vambora. Como você escalaria esse time? Eu não fiz o Jesse Lingard ainda, né? No meu campinho, pra gente colocar. Falta documentação ainda, tá? Faltou uma documentação que tá na Inglaterra, mas que já tá vindo para cá. E a ideia é que ele resolva isso, né? Até esse domingo, até esse final de semana. Claro que a documentação não impede ele de treinar. Essa questão dele fazer o primeiro treino com o elenco e o treino tático no domingo é uma questão que está programada pela comissão técnica do Corinthians e que não tem nada a ver com documentação, tá? Ele não precisa de documentação para isso, entendeu?
Então ele vai fazer o seu treino, ele tá empolgadão, tá? O Jesse Lingard tá cheio de vontade de vestir a camisa do Corinthians. Eu tô esperançoso com ele, viu? Tá? Pelas informações que eu tenho que ele tá com vontade, eu tô esperançoso. Agora, posso quebrar a cara? Posso. Eu posso quebrar a cara tanto no Jesse Lingard como no Zaccaria. Entendeu? Porque o Zaccaria, eu não boto fé. Mas eu não boto fé só porque eu tenho opinião. Não quer dizer que o Zaccaria não vai jogar nada. Entendeu? Não vai dizer. Não é porque eu acertei já vários jogadores aqui. Tô brincando. Porque tem gente que torce contra, né, para fazer valer sua opinião. Não é o meu caso, tá? Vocês vão perceber que eu nunca fiz isso. Vocês vão perceber que se o Zaccaria jogar bem com a camisa do Corinthians, eu não vou dizer o seguinte: jogou bem porque é o Curitiba, jogou bem porque a zaga é fraca. Eu não faço esse tipo de coisa, entendeu? Eu vou simplesmente dizer, gente, o cara parece ser bom, vamos aguardar, não vamos nos empolgar tanto, tá? É isso. E se for ruim, é pau na máquina, não tem como, é a gente ser sincero, pô. O nosso trabalho é ser analista de futebol. Então a gente tem que analisar. O duro é não ter opinião, né? O duro é não ter opinião. O Jesse Lingard, eu tô tendo opinião que eu tô esperançoso que vai dar certo. E se não der certo? Tá? E se não der certo? Enfim. O que eu tô sentindo é que de dentro do Corinthians está saindo uma agenda positiva em relação ao Zaccaria. Tá? E eu espero que isso se confirme dentro de campo. Entendeu? É isso, tá? É isso. Então vamos, né? Vamos aguardar. Enfim, eu não sei qual que é a bronca dos caras. Samir falou que ele estaria contra o Curitiba. Quem eu falei? Eu não afirmei nada. Tô dizendo que ele quer estar, né, diante do Curitiba na próxima quarta-feira, o Jesse Lingard. Entendeu? Sinceramente, eu acho cedo. Mas ele acha que tá bom. Ele tá cheio de vontade. Quer jogar, tá? Então é isso. Cara, a Nuvem Shop tá literalmente me pagando pra te fazer vender lá dentro. Imagina ter esse resultado que o Henrique teve. Olha só, deixa eu falar do goleiro Neto. O Vene Casagrande trouxe a informação que o goleiro Neto quer o Timão, tá? Goleirão Neto, que é o Timão. Meus amigos, e hoje o Corinthians anunciou aí a contratação do Jesse Lingard, novo jogador do Corinthians, foi anunciado agora há pouco. E galera, o Corinthians deu um show aí no anúncio dele, né? Foi em plena Neoquímica Arena. Claro, não tinha torcedor, né? Porque era apenas um anúncio ali, antes era só a gravação do anúncio. Então até no momento da gravação não tinha nada sido oficializado. Enfim, cara, que anúncio perfeito, hein, mano? Pelo amor de Deus, aqui ó, tem umas fotos aqui ó, essa que tá um pouco sem qualidade, mas enfim, foi lá na arena e eu gostei demais do anúncio, viu? Tava no telão lá, Come do Favela, tipo, bem-vindo à favela. Enfim, que jogador, hein, mano? Eu acho que vai dar muito certo. Aqui ó, outra imagem dele aqui ó, Lingard, do Reino à Favela. Vai dar muito certo, hein, mano? Pelo amor de Deus. O cara joga muito. E eu tô achando que o Corinthians vai dar liga nessa Libertadores, hein, mano? Porque tem cara com experiência, tem cara novo e habilidoso, enfim. Você tem Gustavo Henrique, André Ramalho, Memphis, Lingard, Gabriel Paulista. Tudo jogador já um pouco velho, né? Carrilho também. São jogadores com idade um pouco alta, mas que tem experiência. Então acho que vai agregar bastante. Só Gabriel Paulista ali na zaga já bota moral em todo mundo. 35 anos, 34, sei lá. Enfim, tomara que dê certo. O Lingard é um cara que eu sempre acompanhei no Manchester United, principalmente, né, na Premier League. Jogava muito, né? Não sei como tá hoje, porque ele saiu um pouco, né, ali da primeira prateleira de clubes. Tava jogando na Coreia do Norte ou do Sul, não sei. Enfim, eu acho que vai dar muito certo. Tô torcendo bastante para ele vingar com a camisa do Corinthians. Comenta aqui abaixo, galera, se você aprovou essa contratação, se você acha que vai dar certo, você acha que ele vai ser uma boa contratação para o Corinthians aí. Lembrando, o contrato dele é até o fim desse ano, porém, se ele bater as metas lá, é renovado automaticamente até 2027, ou seja, finalzinho ali de 2027. Comenta aí o que você achou de tudo isso, galera. Agora eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, já estava me esquecendo. O que vocês estão achando também do jogo contra o Coritiba? O jogo vai ser na quarta que vem, né? Vocês acham que o Corinthians vai ganhar?
Vai ser muito importante essa vitória, porque o Corinthians não vem de um bom resultado, né? Perdeu aí, infelizmente, para o Novo Horizontino. E no Brasileiro não tá mal, né, cara? Tá com 9 pontos. São 7 pontos. Deixa eu conferir. Galera, acho que é 7 pontos, né? Deixa eu conferir aqui rapidinho com vocês. Eu lembro que foi 2 vitórias até agora. São 7 pontos. São 2 vitórias. Uma foi contra o Red Bull Bragantino, né? Que foi 3-0. E a outra vitória foi contra quem mesmo? Foi contra o Atlético Paranaense fora de casa. E o empate, né? 1 ponto foi contra o Cruzeiro. Enfim, tomara que o Corinthians ganhe, né, cara? Dia 11 aí, ó. Jogo muito importante. E quem sabe não seja a estreia lá do Lingard, né? Bora ver. Comenta aí qual é o seu palpite. Eu acho que vai ser 2-0 pro Timão. Agora eu vou ficando por aqui, que o vídeo tá ficando muito longo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.